Oi, pessoal, eu sou a Tamara e eu vou ler para vocês. Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não conhece, aqui eu leio e reajo a livros. Então, cada vídeo é um capítulo lido, certo? E eu vou lendo e vou reagindo e vocês deixam a opinião de vocês nos comentários. O link do capítulo lido, do livro lido, vai estar na descrição do vídeo. Os vídeos são postados toda segunda, quarta e sexta. E no domingo eu posto a agenda de leitura da semana para você que está acompanhando algum livro, já saber o dia que vai ser postado a continuação. Se você está chegando aqui no meio da leitura de um livro que já está em andamento, vai lá na playlist, procura o livro do seu interesse e acompanha desde o primeiro capítulo, certo? Lembrando a vocês que visitem a página da antologia que eu participo, está publicada lá no iClap. Eu vou deixar o link aqui também para vocês conhecerem a antologia Meu Brasil Feminil, que é um manifesto de 60 autoras em prol aí da segurança da mulher, ok? Vão lá e visitem, comprem os seus exemplares, que tá muito bonita essa obra. Pessoal, não se esqueçam que no dia 5 e 6 de setembro eu estarei na Bienal para a tarde de autógrafos lá no stand da editora Articule. Então, entre no site da Bienal, procure saber informações, horários, valores, para que a gente possa se encontrar lá. E também já estão divulgando autores nacionais e internacionais que estarão lá, já tem data, horário. Corram lá nas redes sociais da Bienal para ter mais informações. E não esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais para acompanhar a agenda de leitura da semana, para ver cortes de capítulos que eu achei legal, interagir comigo e vai ser muito legal para a gente se conhecer melhor, certinho? Hoje nós vamos para mais uma leitura aqui da parceria com o Projeto Wonderland. Para quem não conhece o projeto Wonderland, é um grupo de autores iniciantes que se ajudam lá nas plataformas de leitura, tá? Então, troca de leitura, votos e comentários, além de outros serviços. Existe um grupo no WhatsApp onde são feitas dinâmicas entre os leitores e os autores para que sejam acumulados pontos e esses pontos são trocados por serviços como capa, betagem, banners, vídeos e outros serviços que vão te ajudar a melhorar o seu livro e também fazer a divulgação nas redes sociais. Dentre esses serviços, tem aqui o meu React, tá? Então, um capítulo lido por mim com uma reação e a opinião muito sincera, certo? O link da página do projeto Wonderland vai estar aqui para você visitar também. Lembrando que lá também tem o projeto Joker. Com apenas R$ 5 você pode concorrer à impressão do seu livro com correção, capa e tudo mais. A experiência de ter o seu livro em mãos, em forma física, por apenas R$ 5, gente, é uma oportunidade muito legal. Certo? Então, vão lá conhecer o projeto e ter mais informações. Certinho? E hoje, a pessoinha que ganhou aqui a leitura desse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu achar. Olha aí. Obskeker Turner. Não faço ideia do que seja, gente. Mas vamos descobrir juntos, tá? Como vocês sabem, todos os livros aqui são inéditos para mim, tá? Eu não leio nada fora daqui antes, eu não me preparo para nada. Eu vou de verdade aqui no natural, tá? Então, se eu não gostar, todo mundo vai ver. Se eu gostar, vocês vão ver mais ainda. Certo? Gente, eu vou falar uma coisa aqui. E aí, se vocês quiserem pular essa parte, vai ter a minutagem aqui. E aí vocês pulam direto para a leitura, tá? Mas eu vou falar uma coisa. Aqui para vocês. Você quer escrever com IA? Você quer usar IA para trabalhar, para fazer suas capas, suas coisas, ou qualquer outro serviço? Hoje a IA tá aí para fazer vários serviços, várias áreas, né? Finanças, marketing, desenho, indústria, a IA tá aí para tudo. Ok, use a IA, fica à vontade.
Tudo numa boa. Mas, a partir de um momento que um projeto, um edital, um concurso, um grupo exige que você não utilize a IA e faça o serviço manualmente, você tem duas opções. Ou você se capacita para poder participar sem auxílio de IA, ou você não participa. Gostaram? É muito simples. Agora, o que você não pode fazer é dar chilique com o projeto, com o administrador, com o criador, com a pessoa responsável pelo grupo, pelo projeto, pelo edital, porque você não tem a capacitação exigida nas regras. Ah, mas a IA veio para ficar. Ok, mas não são todos os lugares que vão querer trabalhar com IA. Não é obrigatório, não é um item obrigatório. As pessoas ainda querem continuar aprendendo a fazer as coisas no processo manual, elas querem aprender o processo, tá? E você pode aprender também ou não. O que você não pode é querer mudar as regras de um projeto, de um concurso, de uma coisa que não foi feita para você. Todas as coisas do mundo não vão se ajustar à sua necessidade. Às vezes, cabe a você ir caçar sua turma. Tá cheio de grupos aí que estão aceitando e trabalhando e se habilitando para trabalhar e aceitar profissionais que trabalham com IA. Certo? Então você vai lá trabalhar com eles, participar com eles, com pessoas que oferecem o mesmo que você tem para oferecer. Mas não pense que também é fácil, tá? Não é simplesmente jogar o prompt lá e pronto. Não. Tem cursos, capacitação para que você aprenda a trabalhar da maneira correta com a IA e utilizar ela da melhor forma possível, a fim de utilizar todo o recurso que ela tem para oferecer de maneira correta. Não é tão simples assim. Então, se você não tem a capacidade de aprender a forma manual, você vai ter a capacidade de ir lá querer aprender mais sobre a IA? Ou você ainda vai querer ficar só jogando prompt, pegando um resultado básico e querer que as pessoas te aceitem? É a mesma coisa de você querer ir no MasterChef com um prato congelado. E ainda vai reclamar que o Jacan achou ruim que aquilo ali não é comida de verdade. Porque se você teve o trabalho de pôr no micro-ondas, né? Então você, tecnicamente, você cozinhou. Olha, é vergonhoso, tá? É vergonhoso. Se você não tem a capacitação e você não tem a intenção de se capacitar, então aquele lugar não é para você. Aceite. Só aceite. E se retire. Voltando. Vamos para a história agora, gente. E vamos lá. O nome da história é Obscure Turner. Olha lá, gente. É BL, drama, poliamor, romance. Legal, vamos ver aqui o roteiro. Erebus é o que restou de um mundo em cinzas. Após ver sua casa e sua família serem destruídas pelo Império de Krasnaya, ele sobrevive apenas pelo desejo de vingança. Para salvar o que resta do seu povo, Erebus, ou Erebus, não sei, precisa vencer o Turnir, mas seu caminho cruza o de Ivan, o filho bastardo do imperador. Ah, então já temos o nosso casal, certo? Vamos lá. São inimigos, gente. Inimigos. Não, peraí.
O Ivan é o filho bastardo do imperador? Será que é inimigo? Não sei, né? Vamos ver. Então tem aqui a capa, muito bonita. Olha aí, gente. Essa capa foi feita pela artista Juliana Tanaka, olha lá. É a Ju Jikatki. Pessoal aí, ó, que quer uma capista, ó, vou até tirem um print ou pausem para vocês poderem acessar a página da nossa artista aqui. Ficou bonito, gente. Ficou bonito. Tem uma pegada HQ, algo assim. Muito obrigada por tudo, Ju, por emprestar seu talento para dar vida ao Ivan e ao Erebus. Quem é o Ivan e quem é o Erebus aqui, gente? Acho que desse aqui deve ser o Erebus e o Ivan. E por cuidar dos meus meninos com tanto carinho em cada traço. Eles são meus protegidos de todas as galáxias e ver o brilho deles nessa capa faz meu coração brilhar. Obrigada por abraçar o universo de Obscure e por materializar esse sonho da forma mais linda possível. Gente, muito legal, viu? Olha aí, revisão e leitura crítica por Bloodstar. Pessoal aí, ó, tá precisando de leitura crítica e revisão, ó. Tem aqui uma indicação. Muito obrigada pelas críticas construtivas e pelos elogios. Graças ao seu conhecimento e sua sabedoria, alcançamos um novo patamar em Obscure. Obscure Tournir foi nosso primeiro projeto e sem você não teríamos nos superado tanto. Banners de capítulo por Itznabi. Muito obrigada por dar vida às cenas do capítulo através dos seus designs maravilhosos. Show, gente. Por que eu fiz questão de ler isso aqui? Porque tem que dar os créditos, né, pessoal? Se a pessoa tá fazendo seu trabalho aqui, tudo certinho, ela tem que ser lembrada e tem que ser divulgada. Vamos ajudar os artistas aí. Show? Gatilhos. Amores passando aqui com um capítulo especial para alertar sobre gatilhos. Saúde mental e física de vocês em primeiro lugar pra gente, ok? Se cuidem, leiam no próprio ritmo e lembrem-se de beber água. Aqui estão os pontinhos que exigem cuidado. Sangue, violência fantasiosa, violência psicológica, diversas formas de preconceito, cara. Obviamente, nadinha disso aqui é romantizado, então podem ler sem preocupação. Queremos apenas que vocês fiquem bem. Show! Prólogo, já deixo o voto. E vamos lá. Eu nunca imaginei que a escuridão pudesse ter dentes, mas a sorte é um jogo cruel. E, infelizmente, eu nasci humano o suficiente para ser de uma das suas peças favoritas. Meus pesadelos estão presos àquela noite. Foi quando a luz se apagou de vez e eu vi a alma da minha mãe ser drenada bem na minha frente. O rosto dela, que sempre foi meu porto seguro, se transformou em uma máscara de vapor, implorando por um milagre que o céu não estava disposto a enviar. Lembro dos seus lábios tremendo. Ela sabia que não veria a luz do sol outra vez. Vi as lágrimas escorrerem como fogo pelas suas bochechas. Minha estrela, ela sussurrou. E por um segundo, aquele sorriso radiante que eu amava tentou esconder o medo. Viva! Por favor, viva por mim. E depois veio o som. O som seco do metal perfurando o que havia de mais sagrado no meu mundo. Os olhos dela se apagaram, entregando-se a um silêncio cinzento, que eu não consigo descrever. Naquele instante eu entendi. A solidão não é apenas estar sozinho. É ser um espelho quebrado que ninguém quer consertar. Eu era um reflexo de algo que já não existia mais. Sem amor, sem norte, apenas um resto de gente em uma vida miserável. Seria a esperança capaz de florescer até mesmo no abismo ou de escalar as muralhas mais sombrias da galáxia? Eu não saberia dizer. No vácuo onde fui forjado,
Não pense que a esperança é uma semente que um dia florescerá. Na verdade, ela é um parasita que se alimenta dos desesperados. Para mim, tal espectro não passa de uma linguagem estrangeira do qual perdi o dicionário no instante em que o metal perfurou o véu do silêncio. Talvez eu nunca saiba. Eu não sei o que significa esperança, e no fim das contas, talvez essa seja a minha única armadura. Depois que as lâminas me roubaram o mundo, aqueles olhos vermelhos, a marca do povo de Krasnaya, recaíram sobre mim. Não havia neles sequer um vestígio de humanidade. Eram apenas fendas de indiferença. Eu estava escondido sob uma mesa, em meio ao caos e aos corpos de outros que não tiveram a mesma sorte que minha mãe de ter um último suspiro. O ar estava pesado com o cheiro de sangue e pólvora. Um cenário de massacre. Um cenário de massacre que se desenrolava ao meu redor. Sergei, tem um moleque debaixo da mesa. Alexander, a ordem era clara: matar apenas as mulheres. Respondeu o outro, a voz suave e desprovida de qualquer emoção. Sergei, cujos cabelos já eram salpicados por um grisalho prematuro, inclinou-se para me encarar. O cheiro de ferro e pólvora que emanava dele era sufocante. Meu corpo encolheu-se ainda mais, o pavor me paralisando. Mas meus olhos, embora marejados, fixaram-se nos dele, desafiadores. Ele se parece com ela, observou Sergei, quase num sussurro. É óbvio, deve ser o filho, pausou Alexander, engolindo em seco. O filho daquela praga Noxton. Eu, Erebus, um garoto de não mais que 12 anos, tinha cabelos ruivos, bagunçados como chamas moribundas, e um rosto salpicado de sardas que na penumbra pareciam fuligem. Meus olhos verdes profundos refletiam o terror e a dor, mas também uma faísca indomável. Em oposição à minha fragilidade, Alexander erguia-se, alto e esguio, com feições angulares e um olhar frio e calculista. Seus cabelos negros e curtos contrastavam com a barba loira e volumosa de Sergei, mas ambos compartilhavam a mesma aura gélida de perigo, mercenários forjados na indiferença da guerra. Mas, enquanto o metal da arma de Alexander brilhava, algo mudou. Se eu ia desaparecer, precisava haver algo que eu pudesse fazer. Um gesto, um grito, uma marca, qualquer coisa para fazê-lo sentir o mesmo vazio abismal que eu senti quando vi a luz de Anastácia. Minha mãe se apagar. Se o meu destino era o nada, eu queria que a última coisa que vissem fosse o reflexo da monstruosidade deles nos meus olhos. Naquele momento eu não queria ser salvo. Eu queria ser o veneno. Com um estalar de dedos e uma voz aveludada como o sibilar de uma cascavel, proclamei: Nictofobia? Modelei as sombras que se formavam nas paredes, gélidas manchadas de sangue fresco e poeira, até as nebulosas de escuridão se condensarem em soldados, guardas com aparências de um mech, prontos para proteger seu criador, ou seja, eu, que é um mech. Gente, eu não sei. Aos poucos, com o escuro tomando forma de outros conceitos como lâminas e arcos, os soldados começaram a guerrear contra os dois mercenários dispostos a me matar. Entendi. Então ele falou essa palavra, estalou os dedos, e aí as sombras das paredes começaram a tomar formas de soldados armados que iam defendendo ele, né? Protegendo ele ali dos dois soldados. Aos poucos, com o escuro tomando forma de outros conceitos como lâminas e arcos, os soldados começaram a guerrear contra os dois mercenários dispostos a me matar. Ok. Sergei avançou.
gargalhando como um filho louco de Marte. Seus passos eram tão suaves quanto uma pluma. Sua lâmina defendia os golpes extravagantes e impulsivos de meus vassalos de pura mana. Por um instante, imaginei que pudesse fugir dali e recomeçar. Infelizmente, eu estava muito errado. Com um lampejo, o demônio de barba loira alcançou um ponto perto da mesa, mas eu tinha as minhas cartas na manga. Num impulso abissal, provindo do meu instinto mais puro de sobrevivência, eu estalei os dedos novamente. E com esse leve movimento, um ataque potente emergiu da penumbra de minha sombra. Uma estaca, longa e dura como um diamante. Segurei ela com força, bloqueando o ataque de Serguei. Saí debaixo da mesa sentindo um calor reconfortante consumir meu ser. Afinal, só precisava correr até a porta dos fundos e fugir em plena liberdade. Para respirar e aproveitar cada momento, assim como minha mãe havia me ordenado. Eu deveria correr, disparar rumo às dunas de Nox e quem sabe recomeçar. Mas minha paz de espírito se foi a partir do momento em que uma mão puxou a gola da minha camisa. Fui arremessado contra a fria parede, em que o corpo de minha mãe estava preso por uma estaca. Minhas mãos tremiam enquanto o suor frio percorreu meu rosto. Era um espasmo. Levei a palma até a testa, sentindo o sangue sair em linha pelo meu rosto. Levantei minha face na direção do meu agressor, sentindo a garganta se fechar e minha cabeça hesitar em moldar um plano de fuga. Ao mesmo tempo, Alexander me encarava, ajeitando a manga de sua camisa social coberta do sangue do meu povo. Pelo seu olhar cravejado com uma estranha faceta de soberania, notei que finalmente me reconheceu como Sangria. Um sorriso esboçou-se em seu rosto, contorcido pelo ódio, no momento em que o mercenário limpou a lâmina na sua calça. Parece que o filhotinho consegue dar um ótimo pet, gargalhou Serguei, enchendo seu tambor de munição com um cartucho vermelho. Em um movimento preciso, quando finalizou sua tarefa, o verme apontou a arma para minha nuca. Vai ser só um tirinho, eu prometo, riu o homem, o sorriso felino se destacando em meio à barba cheia. Nem vai doer, menino. E não tardou para o disparo acontecer. Era como um feixe carmim quando fora irrompido a arma dos mercenários de Krasnaya, direto para minha nuca. Porém, com um estalar de dedos, o tiro foi defletido para o olho esquerdo de Serguei, atravessando. O sangue espirrou na parede assim que seu corpo caiu para o lado oposto do corpo de minha mãe. A íris que sobrou estatelada de pura indignação. Eita, é muita informação, gente. Nossa, o bicho tá pegando. Alexander vociferou um grito gutural e doloroso. Em uma investida tão rápida como um tiro, o mercenário desviou de minha sequência de tentáculos de sombras, me alcançando. Assim, desferindo um chute atingindo incisivamente minha nuca. E após tal ato, tudo se tornou escuridão, minha maior obsessão. Desde então, fugir do esquecimento se tornou minha única razão de estar vivo. Muito prazer. Eu sou a voz que sobrou dessa história. Eu deveria carregar o nome que ela escolheu com tanto carinho, mas não me sinto digno dele. Por enquanto, me chame de Erebus, o tributo de nós. Esse foi o prólogo, gente. É curtinho, mas deu para entender, né? Toda a intenção aqui, certo? Então, teve aí uma invasão, né? A ordem de matar todas as mulheres por algum motivo que não sei. E parece que o garoto tem aí poderes, né? De manipular as sombras e transformá-las, não sei se no que quiser. Não foi falado aqui limites. Apenas sabemos isso, né? Ele manipula as sombras para defender ele.
existe ali uma conversa, alguns termos que eu não sei, provavelmente no decorrer do livro deve ser explicado, mas parece que o tal do Alexander ou aconteceu alguma coisa com ele, ou ele poupou o menino por algum motivo, né? Eu gosto de história assim, acho muito interessante essa história onde houve uma injustiça, houve um ataque, algo assim. Porque esses personagens, eles vão sempre muito além de suas capacidades. Eles vão sempre muito além e eles não se prendem a questões que nós, né, na nossa vida cotidiana, ficaríamos presos. Ele perdeu tudo, ele perdeu a mãe, ele não tem mais nada a perder. Então daqui para frente, o caminho vai se trilhando dia após dia, literalmente um dia após o outro. Eu gosto também de livros de fantasia, porque, como eu disse lá no livro do marinheiro, quando a história é adaptada na nossa realidade, a gente tem ideia do que vai acontecer. Mas quando ela é adaptada em fantasia, absolutamente qualquer coisa pode acontecer. E isso é muito interessante. Tanto para a gente, o leitor, porque a gente fica realmente esperando surpresas, e para o autor que tem aí a vastidão do infinito para poder adaptar as suas situações. E isso é muito legal. É uma forma muito interessante de trazer os nossos problemas e adaptá-los de diversas formas dentro do contexto ali do universo que foi criado. Eu gosto bastante, gente. Eu acho muito legal quem consegue conduzir uma fantasia e criar o mundo de uma forma coerente, mesmo usando de coisas fantásticas e subliminares e bom, coisas assim que às vezes não tem um limite, como eu posso dizer. Existem algumas criaturas que têm um limite e outras não. E saber usar essa infinidade é algo que eu não sei fazer, gente. Eu sou do drama. Eu não sei escrever fantasia, mas eu gosto muito de fantasia. Então, parabéns, viu? A autora. Eu gostei muito do prólogo. Eu vou ler só o prólogo, porque como só tem um capítulo, gente, aqui, ó. Olha só. Aí, se ela ganhar. Eu não mostrei, né? Deixa eu mostrar. Olha aí, só tem um capítulo. Se ela ganhar de novo, eu não vou ter o que ler. Então, por enquanto, é isso, tá? Então é isso. O que vocês acharam? Vocês gostaram da narrativa? Gostaram do protagonista? Gostaram de como as coisas aconteceram? Tem curiosidade de saber o que vem depois? De saber o que ele vai fazer em relação a isso? O que deu nesse final que ficou em aberto, né? A gente não sabe o que o Alexander fez dele ou se o Alexander também morreu. Deixem suas opiniões. Não esqueçam de visitar a história, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Não esqueçam de visitar a loja, a página da antologia Meu Brasil Feminil, também vou deixar aqui embaixo. E a página do projeto. Você que é um autor novo, está começando, visita o projeto Wonderland para que você receba apoio de outros autores que também estão aí começando. E aí todo mundo se ajuda para alcançar aí o sonho de ter o seu livro publicado. Enfim, é isso por hoje. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo capítulo.